Imagina um dia normal na sua vida, em que você acorda, você toma o seu café, dá bom dia para sua família, se arruma para ir trabalhar ou estudar e de repente você cai do seu próprio chão. Mas não é como tropeçar ou escorregar, e sim atravessar o chão, caindo em algum lugar. Você acorda da queda, confuso e olhando ao redor, sua cabeça cria centenas de perguntas e nenhuma resposta. Aonde é que eu tô? É um lugar claro, bem semelhante a um andar de um prédio comercial. Papel de parede amarelo e um piso de carpete. E, o mais perceptível, o silêncio. Quanto mais você anda procurando uma saída, mais você entra nesse lugar. E conforme eu avanço nas salas, mais e mais e mais perdido você fica. Como se esse lugar nunca tivesse fim. Essa é a história das Backrooms, um lugar que não existe. Para você que não me conhece, o meu nome é Mari e eu sou fã de muita coisa na internet, incluindo as Backrooms. Pelo título do vídeo, já dá para entender o que é, mas eu não vou falar da típica história da lenda da internet, mas sim do filme que lançou esses dias. Backrooms lançou agora dia 29 de maio. Eu tô gravando esse vídeo dia 7, pra falar a verdade. Dirigido pelo Kane Parsons, que também foi criador da série de vídeos no seu canal do YouTube. O Kane Parsons também criou o ARG People Still Live Here e The Oldest View, que é bem famoso na internet. Ele também fez aqueles vídeos de Attack on Titan que eu acho muito pica, ou seja, esse cara é uma lenda na internet. Porém, não foi ele que criou a lenda inteira das Backrooms, mas sim que explorou ela da forma que a gente conhece agora. O post original das Backrooms foi feito em um fórum do 4chan, obviamente, e postado por volta de 2019. Mas a foto original já circulava na internet lá por volta de 2003, em algumas fontes, é claro. A foto foi tirada durante uma reforma de uma antiga loja de móveis em Wisconsin, nos Estados Unidos. Desculpa estragar a graça da creepypasta, tá? A história foi associada à foto anos depois da publicação da foto. No post original, diz o seguinte: se você não tomar cuidado e usar o comando NoClip para sair da realidade em áreas erradas, vai acabar nas backrooms, onde só existe o cheiro de carpete velho e úmido. A loucura do amarelo monocromático, o ruído de fundo interminável de luzes fluorescentes e aproximadamente 1.500 milhões de quilômetros quadrados de salas vazias segmentadas aleatoriamente para ficar preso. E Deus te proteja se você ouvir alguma coisa andando por perto, porque com certeza ela já te ouviu. Com a ascensão das backrooms, o novo conceito de histórias da internet e o novo estilo de estética foi recebido online, chamado de espaços liminares, ou os liminal space. Os espaços liminares são nada mais do que lugares confortavelmente estranhos e silenciosos, espaços que comumente deviam ter mais gente frequentando, além de trazerem aquela sensação de familiaridade, como se a gente já tivesse frequentado lá antes, mesmo a gente nunca estando lá. Backrooms voltou à tona quando justamente o Kane Parsons postou a sua série de found footage, filmagens encontradas dentro do espaço bizarro. São vídeos feitos por ele mesmo, animações 3D juntas de gravações de pessoas reais. Nesses vídeos é mostrada a entrada repentina de um garoto que anda por esses corredores vazios e escuros, confuso e que aparenta estar sozinho, não é? Com o tempo, as backrooms foram aumentando, mais pessoas fazendo parte do fandom, e com isso vieram os níveis, onde, como a gente sabe, as backrooms são espaços infinitos e mutáveis, não euclidianos que se expandem por quilômetros e quilômetros. E, para não ficar na mesma sala amarela, estranha e silenciosa, as pessoas começaram a instituir novas camadas, cada uma com uma estética diferente da outra. A mais conhecida delas, com certeza, sendo as Pool Rooms. A Backrooms que conhecemos é o nível 0, no começo. Logo depois temos as front rooms, as tubulações, estação elétrica e por aí vai. Atualmente os níveis vão até o 999, mas com certeza existem mais de 1000, por conta de certas regras das wikis de Backrooms. Mas, como dito, esses níveis não são considerados canônicos no universo do Kane Parsons. Agora a gente vai entrar no filme. Lembrando que vai ter spoiler, então se você não viu o filme, você vai ver e depois você volta aqui. Mas se quiser assistir, por sua conta e risco. A história do filme se passa em 1990, numa cidadezinha nos Estados Unidos, onde Clark, o dono frustrado de uma loja de móveis na beira da falência, passa por diversos problemas na sua vida pessoal.
além de estar enfrentando um divórcio meio conturbado. Clark frequentemente realiza consultas com a Mary, uma terapeuta, que assim como ele também passou por muitos traumas na vida dela. Um certo dia, depois de ter que lidar com vários problemas de eletricidade na loja, o Clark repara num pequeno detalhe na parede do andar de baixo da sua loja, onde um pequeno, quase imperceptível feixe de luz aparece. E ele, curioso, vai dar uma olhada, né? Até porque, bom, não tinha por que ter aquilo na parede. Chegando bem perto, ele é automaticamente empurrado para outro lado, revelando, enfim, as backrooms. Aquele mesmo cenário que a gente falou até agora. O Clark, obviamente, fica bem confuso com isso, mas ele não dá o pé atrás e vai andando por dentro daquele lugar. E eu acho que o ponto mais fraco do filme é que ele consegue muito bem entrar e sair com facilidade do lugar. Até porque ele marca a entrada com uma fita azul certinho para ele saber exatamente por onde volta. Sendo a estética principal desse lugar imenso, é claramente a perca da localização e do senso. Quanto mais você anda, mais longe você vai e mais longe da realidade você fica. Mas tudo bem. No dia seguinte, o Clark ele faz um mapa do local, porque, como dito no começo do filme, ele se formou em arquitetura, então ele tem uma boa memória espacial e conseguiu fazer ali um rascunho dessas salas estranhas. Na sessão de terapia, ele mostra para Mary, dizendo que achou algo na loja, uma outra parte que está atrás das paredes, e ela, assim como qualquer um, ia achar que ele estava surtado. O Clark sai frustrado de lá e vai direto chamar a Cat, que é uma funcionária dele, e o namorado dela, o Bob, que é estudante de jornalismo, cinema, algo desse tipo. Que ele, bom, tem uma câmera e com isso eles três entram naquele lugar para fazer algumas filmagens. Colocam o Bob numa corda para descer por uma rampa fechada numa sala com roupas sujas e uma criatura. Fugindo dessa criatura, Kate e Clark se perdem um do outro, passando por diversos outros cômodos, principalmente um deles sendo uma referência às ballrooms que eu citei anteriormente. E mais lugares sem pé e nem cabeça. Lugares aparentemente esticados, como se a sala tivesse sido transformada naquela mesma hora. No dia seguinte, a Mary recebe uma ligação de Clark, dizendo que não vai mais voltar para as consultas. E ela lembra do que ele disse, do lugar dentro da loja, e preocupada com seu paciente, ela vai lá. E, bom, ela acha a entrada. Ela entra nas backrooms, começa a andar pelo local, indo em lugares totalmente diferentes dos que Clark já havia passado, até se deparando com uma pintura na parede meio estranha. Alguns segundos depois, Clark aparece falando com Mary de uma forma tanto estranha. E de novo, como que ele conseguiu voltar? Ouvindo o barulho ali perto, Clark se aproxima de Mary, na intenção de tentar acalmar ela, manter o silêncio e... bom, ele a sequestra de certa forma. Na próxima cena, Mary acorda amarrada numa espécie de cozinha que o Clark fez, ou melhor, que as backrooms fizeram. Naquele local não existia apenas ele, mas sim três, entre aspas, humanos, os Still Lifes, que são entidades canônicas no universo do Kane, que são imitações de pessoas, cópias baratas que o próprio local fez dele mesmo. Uma mulher ruiva, um cara de camisa listrada e um cadeirante com um abajur. Clark começa um discurso com Mary, performando uma cena como se ele estivesse discutindo com sua ex-esposa, assim como mostrado no começo do filme também. E nessa discussão toda, a terapeuta resolve só mandar a real pra ele, a visão que Clark nunca teve sobre si mesmo. Você bebe demais? Culpa o seu trabalho. Você odeia o trabalho? Você culpa o mundo. Você é expulso de casa? Culpa sua esposa então. Nada nunca é a culpa de Clark. Ele se ausenta de qualquer responsabilidade sobre a sua vida, e tudo de ruim que acontece ao redor dele, ele faz se tornar culpa das outras pessoas. Clark pergunta como ele pode parar de fazer isso, mas também revela que não quer mudar, que sente que está exatamente aonde devia, pela primeira vez em muito, muito tempo. A que ponto de loucura uma pessoa deve chegar para se sentir bem nesse lugar? Mary acaba aceitando a realidade de Clark, aceitando que não tem muito mais o que ela possa fazer por ele, já que ele já tinha se rendido ao lado sombrio da própria cabeça. No restante do filme, temos a aparição de uma criatura, uma entidade, que já se mostrou algumas vezes no filme anteriormente. A entidade é o Capitão Clark, que pode ser entendido como um still life do próprio Clark que a gente conhece. Por mais que ele não aparenta ser como os outros, e sim uma criatura enorme, esguia, de rosto torto e bem mais hostil. Muita gente cria diferentes interpretações sobre essa entidade, mas uma coisa que eu posso ter certeza é que ela é a representação da mente do próprio Clark, do lado ruim e agressivo dele, do lado que briga com a esposa depois que bebe e faz questão de culpar o mundo todo por tudo que dá errado na sua vida, além de rejeitar as pessoas que tentam socorrer ele e elas rejeitarem a personalidade dele de verdade.
A terapeuta começa a ser perseguida pela entidade pelo resto do filme. Uma maneira de demonstrar como os problemas de Clark também afugentam até mesmo quem tenta ajudar ele. Mais uma vez dando indícios que, na verdade, ele não quer ser ajudado, porque nem ele mesmo colabora com a própria melhora dele. Backrooms nunca foi um filme sobre níveis ou perseguições de entidades malignas, e sim sobre a estranheza, o narcisismo e a solidão. A Backrooms do filme do Kane com certeza é bem distinta da que muita gente conhece, que são as Backrooms da Wikidot, as que o fandom mesmo modificou. Eu tenho a sensação de que é por isso mesmo que muita gente não gostou. Na minha opinião, a visão do Kane Person sobre tudo isso é ideal. Até porque, como eu disse, não é sobre salas e nem monstro, e sim sobre a insanidade, a perca do controle, a linha entre a realidade e o esquecimento dela, influenciadas pelos próprios problemas da vida de cada um. Os still lifes daquelas pessoas, entre muitas aspas, são meras representações criadas pelas Backrooms, e que com certeza se distanciam muito da realidade. E o fato de Clark se sentir melhor com a representação falha de um humano do que os próprios diz muito sobre ele. São pessoas que não falam, não julgam, não sentem dor, não morrem e com certeza não vão deixar ele sozinho ali. Esse sempre foi o desejo dele, não ser julgado pelos seus atos e não ter que lidar com eles. Bob e Cat foram vítimas de uma pessoa que insiste no próprio problema e faz de tudo para provar que eles existem, mas que ainda assim não quer parar de conviver com eles. Eles tentaram ajudar, mas, acabaram perdendo para aquele homem. Mary é uma profissional que, mesmo sendo altamente qualificada, ainda assim não tem a capacidade de salvar as pessoas antes que elas mesmas se salvem. O que foi que aconteceu com o seu paciente? Afinal de contas, nem ela mesma conseguiu se soltar do próprio passado da sua mãe maluca. Clark é uma pessoa narcisista, e as Backrooms refletem a sua incapacidade de mudar. Não porque ele não consegue, mas porque ele não quer. As Backrooms são um espelho psicológico, uma prisão que o Clark chama de lar, um lugar que permite a criação de falsas narrativas, um lugar confortavelmente assustador, mas ainda assim um lugar que suga a realidade e tudo aquilo que faz sentido para alguém, tudo que um dia já teve valor e razão, que já foi o motivo de alguém seguir em frente, e acima de tudo, um lugar que não existe. Eu queria muito entender o porquê que teve muita gente que não gostou desse filme, porque, cara, eu achei sensacional, eu acho que não teve erro nenhum. A direção é muito boa, a imagem é muito boa, as músicas escolhidas são muito boas. A parte dos found footage é o que mais me pega, com certeza. Tipo assim, simplesmente é um dos terrores do ano. E eu quero muito entender por que muita gente acabou não gostando, porque pra mim é o ideal. Foi o que eu falei. Não é um filme que se trata de entidades que perseguem você pelo lugar inteiro, ou 300 bilhões e quadrilhões de níveis diferentes. Porque eu não acho que seja sobre isso. É sobre você se sentir sozinho, é sobre o abandono de você mesmo na sua própria cabeça. É uma coisa muito doida e eu acho que o filme ele fez questão de deixar tudo impecável. Até porque o Kane Parsons, ele é o criador da série de Background. Não o criador, né, mas enfim, o cara que deu o desenvolvimento em tudo. Então eu acho que a visão dele tá mais ideal do que era pra ser uma Background de verdade, não só o homem em palito correndo atrás das pessoas. Eu não queria fazer um vídeo explicando o filme inteiro, eu só, vim dar a minha humilde opinião, até porque tem muita gente falando e eu não vou deixar essa passar. Eu não queria falar exatamente das Backrooms, até porque é uma história que todo mundo conhece, pelo menos todo mundo que tá no mundo de ARG, de analog horror, de creepypasta, essas coisas. Então é isso. Por favor, quem assistiu o filme, deixe sua humilde opinião pra gente debater sobre nos comentários. Eu vou ficar bem feliz em saber o que vocês acharam, porque eu gostei bastante. Bom, esse não era o vídeo planejado que eu tava querendo postar, mas aconteceu uns negocinhos, então o que eu tava planejando vai ficar pra um outro dia, porque tá me dando uma trabalheira mexer nele. Mas eu vou postar ele quando Deus quiser, né? Se você viu esse vídeo até aqui, não esquece de deixar o like bem legal aí embaixo pra me ajudar. Se inscreve também pra trazer minhas opiniões sobre filmes, quem sabe, sobre jogos, enfim. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima, talvez, eu acho.